Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Mas venho lhe pedir em nome de Jesus, que tu possas continuar nos abençoando, nos dando, Senhor, a tua bênção e a tua graça nesse período que estaremos juntos, reunidos, falando da tua bênção, falando do teu nome e falando da tua palavra, Senhor. Seja conosco e nos dê um restante de dia abençoado. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Bom, de volta das férias aí, né? Trabalhei nessas férias. Trabalhou? Eu também. Nossa, a minha amiga lá embaixo escolheu açafrão, não sei nem, e o tal do coloral. Gente do céu! Ontem eu até cortei minhas unhas, tão amarela que ficou. Nossa, misericórdia, eu trabalhei. Bom, hoje nós vamos estar falando de um texto que é super conhecido de todos nós. Está lá em Lucas 20, capítulo 23, nós vamos começar a ler no versículo 39. Um dos criminosos que estava de pendurado lançava-lhes insultos. Você não é o Messias? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está sendo punido da mesma forma que ele. No nosso caso, a punição é justa. Estamos recebendo o que merecemos por nossos atos. Mas este homem não fez nada de errado. Então exclamou: Jesus, lembre-se de mim quando vier o reino, vier como rei. Jesus lhe disse: Sim, eu lhes prometo que você estará hoje no paraíso. Vocês conhecem esse texto, já ouviram falar pelo menos, né? Jesus é crucificado e entre dois ladrões. E aí um deles começa a debochar, na verdade, né, de Jesus, dizendo: Olha, você não é o Messias? Você não é o Todo-Poderoso? Então, salve-se a si mesmo e salva a gente também. Ele estava falando isso porque ele escutou os sumos sacerdotes passarem debaixo da cruz e zombarem de Jesus, falando essas mesmas palavras. Então, assim, o que eu gostaria de estar comentando com as irmãs hoje é que muitas vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E muitas vezes as pessoas, além de querer as bênçãos de Deus, não reconhecem seus atos. Que foi o que esse ladrão estava fazendo. Em contrapartida, o outro tinha plena consciência do que ele quer. Então as pessoas querem as bênçãos de Deus, quer que Deus abençoe e tudo mais, mas não querem reconhecer em primeiro lugar os seus pecados. Não querem reconhecer em segundo lugar que o pecado nos traz consequências. E depois querem que Deus continue abençoando a vida deles. Isso daí é querer as bênçãos de Deus, mas não querer o Deus da bênção. Porque vida com Deus exige compromisso. Exige compromisso. Não tem como não ter compromisso com Deus. Não tem como ter as bênçãos de Deus, mas não ter compromisso com Deus. Lembra que nós vemos desde o começo do ano, viemos insistindo nessa tecla, viemos batendo nessa tecla. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança para ter compromisso com Ele, ter relacionamento com Ele. Mas as pessoas querem simplesmente colocar assim: eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero compromisso nenhum com Ele. Foi o que esse ladrão estava fazendo. Em contrapartida, o outro vira: viu, o que você está falando?
Presta atenção no que você está dizendo. Boa tarde. Tudo bem? Presta atenção no que você está dizendo. Nós estamos pagando por um erro que nós cometemos. Agora ele não. Ele está aqui sendo crucificado como nós, injustamente. Então cai em si no que você está fazendo. Eu estava meditando nesse texto porque eu estava trabalhando com um rapaz que trabalhou comigo, que essa semana nos deu, assim, faz uma semana já que está nessa ladainha toda, né? Ele nos tem dado bastante dor de cabeça. Ele ligou falando, olha, Kleber, eu estou desesperado, está afundado nas drogas, estou desesperado e tudo mais, e eu já venho conversando com ele. Falei, olha, rapaz, você precisa primeiro voltar para Deus. Eu não consigo sair das drogas, eu não consigo. Eu falei, tá, mas você precisa querer se ajudar. Eu fui atrás de clínica para ele e tudo mais e tal, tentamos e tudo mais, mas o primeiro dinheiro que ele pegou na mão, adivinha o que ele fez? Usar droga. Ele não foi comer, porque ele ligou dizendo que estava morrendo de fome. Ligou querendo trabalho, aí fui lá, arrumei emprego para ele e tudo mais, arrumei uns bicos para ele fazer, adivinha o que ele fez? Não apareceu para ir trabalhar. Como que ele chama? Marcelo. Não apareceu para ir trabalhar. Aí as pessoas com quem eu tinha arrumado, aí virou e falou assim, viu, cadê a figura? E muitos deles viraram para mim e disseram, pô, desiste desse sujeito aí, esse sujeito não merece. Mas mesmo assim, eu continuei insistindo, Marcelo, você precisa ir para uma clínica, você precisa se tratar, sozinho você não vai conseguir. Aí ele coloca a mão na cabeça e diz assim, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus está dando oportunidades para você. Mas eu não tenho culpa de ser assim. As intempéries da vida me deixaram desse jeito, porque eu perdi a mãe muito cedo, que não sei o que e tal. Eu falei, você está arrumando uma desculpa. Lembra lá o pecado de Adão? Lembra que nós já comentamos sobre isso? O que Adão fez? Adão pecou, desobedeceu a Deus, e quando Deus desce no jardim, qual que é a primeira coisa que Adão fala para Deus? A mulher que tu me deste, ou seja, ele não reconheceu que ele desobedeceu a Deus, tacou a culpa em Deus e na mulher. Porque ele vira e fala assim, a mulher que tu me deste. Adão estava querendo dizer o seguinte, se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha caído, eu não tinha pecado. Muitas vezes nós queremos transferir as culpas dos nossos atos e das nossas coisas para Deus. Foi o que esse rapaz estava tentando. As intempéries da vida, Deus se esqueceu de mim porque ele deixou que a minha mãe morresse muito cedo, eu era muito novo quando minha mãe morreu, e eu me senti sozinho, e porque a minha família... Só que ele não sabia que eu tinha conversado, por exemplo, com a irmã dele, antes de arrumar a clínica para ele. E a irmã dele disse, olha, Kleber, desculpa, mas não era bem assim. A gente nunca desistiu dele, só não faz o que ele quer, da forma que ele quer. Porque se der dinheiro na mão dele, ele vai resolver os problemas de imediato dele, vai achar que está tudo bem, que ele não precisa de mudança de vida e vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Só que a palavra de Deus nos diz assim, um abismo chama outro abismo.
Só que eu vejo pessoas nessa queda livre, que é o caso desse ladrão. Estava crucificado, ou seja, morte de cruz é morte. Não tem outro jeito de descer da cruz a não ser morto. Então ele já tinha chegado ao fundo do poço. Mas mesmo assim, estava zombando. Quantas pessoas a gente não conhece que é assim? Se eu perguntar aqui, vocês vão me listar pelo menos umas duas. Vocês sabem que estão num abismo, numa queda sem fim, mas mesmo assim não reconhece, mas quer que Deus tire ele daquela situação, mas não quer mudança de vida. Não quer. E boa parte disso é porque hoje é pregado um evangelho vazio. Hoje muitas igrejas, as igrejas que a gente aprendeu, a igreja rodoviária, vocês conhecem essa expressão, igreja rodoviária? Não? Sabe o que é a igreja rodoviária? É aquela que vive lotada, mas as pessoas sempre estão de passagem. Elas passam por lá, pegam o ônibus que querem e desaparecem, não volta. Ou quando volta, também volta de passagem. Isso é uma igreja rodoviária. Porque tem um evangelho vazio. Um evangelho onde as pessoas não param, não têm comunhão umas com as outras, não geram relacionamentos. E por isso geram crentes vazios, que não têm tempo de se alimentar da palavra. Aí você olha para a igreja, é aquela coisa linda, bonita, cheia. Ah, igreja grande. Não, legal, igreja grande, mas e o conteúdo? Essas pessoas não têm raiz. Lembra a parábola da semeadura? Cresce na pedra, não criam raízes. Aí o primeiro sol que vem, queima, morreu a planta. Então, esse ladrão, esse primeiro ladrão, é bem o exemplo disso. Eu quero que Deus me tire dessa situação, mas eu não quero compromisso nenhum. Eu quero benefício só. Em contrapartida, o outro não usou desculpas. O outro disse, não, rapaz, presta atenção no que você está dizendo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele estava assumindo a culpa dele. Ele falou, isso que eu estou passando é porque eu procurei estar aqui. Eu mereci estar aqui. Ele não estava arrumando desculpas. Ele estava reconhecendo os seus erros. Ele não fez que nem Adão. Ele não fez que nem Adão, tentou tapá-lo. Ele não tacou a culpa em Deus. Como esse primeiro. Se tu realmente é o Cristo, nos tira daqui. Salva a si mesmo e salva nós também. Fala, eu quero descer da cruz para continuar sendo aquilo que eu sempre fui. Ladrão, assassino. Mas não quero mudar de vida. Enquanto o outro reconhece o erro dele e diz, olha, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu errei. E aí ele clama para Jesus, lá no versículo 42, então exclamou, Jesus, lembre-se de mim quando vier como rei. Ele não quer algo imediato, ele não quer algo que ele diz, olha, me tira aqui da cruz, que eu vou continuar sendo o mesmo. Não, ele falou, eu vou morrer aqui. Ele tinha plena ciência disso. E ele tinha plena ciência de quem era Jesus.
Embora imagine que ele só tenha tido um encontro pessoal com Jesus naquela situação, naquele momento. Mas já devia ter com certeza ouvido falar de Jesus e o que Jesus tinha feito. E aí ele vira e fala assim: quando vier como rei, ou seja, quando tu vieres como rei, eu sei que nós vamos morrer aqui, mas quando tu vier como rei, quando tu vieres para reinar, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus é imediata, versículo 43. E Jesus lhe disse: sim, eu prometo que você estará hoje comigo no paraíso. A palavra paraíso, no hebraico, na verdade, significa Gan Eden, jardim dos prazeres. Ele falou: não, você não vai precisar esperar eu vir para reinar nessa terra, não. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje. É hoje. Não vai ser para futuramente, não. Vocês perceberam a diferença de atitudes? Quando existe essa diferença de atitudes, a resposta de Deus é imediata. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós pedimos perdão a Deus, o perdão é imediato. Não é daqui a prazo, não tem que esperar algum tipo de julgamento. O perdão, o esquecimento daqueles nossos atos é imediato. Então qual que é melhor? Eu ficar usando desculpas ou simplesmente reconhecer os meus erros diante de Deus? Qual que vocês acham? Reconhecer o erro. É melhor. Não é muito melhor? É. Do que a gente ficar arrumando subterfúgios. Bem melhor. Na igreja, uma pregação onde o pastor usou essas desculpas como cozer folhas de figueira, que foi o que Adão e Eva fizeram depois da queda. Se nós lermos lá o texto de Gênesis, nós vamos verificar que Adão e Eva, logo em seguida, tentaram cobrir aquilo que eles achavam vergonhoso para eles com folhas de figueira. Né? É tentar esconder o sol com a peneira. Que é o que esse rapaz estava tentando fazer comigo. Falou: olha, são as intempéries da vida que fizeram. E eu respondi para ele, falei: olha, na verdade, isso daí não adianta você tacar essa culpa nas costas de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Foi Deus que chegou com você para a droga e te apresentou a droga? Não. Foi Deus que disse para você: se enfia nisso daí de cabeça? Não. Quem foi? Ah, foram os meus amigos e tudo mais e tal. Eu falei: olha, Marcelo, eu também tive amigos que me ofereceram drogas. Não acho você que eu não tive. Tive pseudos amigos que me ofereceram drogas. A opção de não experimentar, de não entrar nisso, é única e exclusivamente de quem? Minha. E eu disse não para eles. Então não tente culpar a Deus por algo que foi uma opção sua. E a Zilda está aqui, minha testemunha. Convidei ele para voltar para a igreja, porque ele é um músico de mão cheia, que aprendeu na igreja. Pedi para ele voltar para a igreja, ir para a igreja comigo várias vezes. Sabe quantas vezes ele foi? Nenhuma. Porque não quer. Porque não quer. E conhece a palavra. Tá certo? Então, irmãs,
Quando nós estivermos em situações adversas, lembrem-se, é muito mais fácil nós chegarmos diante de Deus com o coração aberto, sabendo que Deus é onisciente, onipotente e onipresente e nos conhece, do que nós tentarmos arrumarmos desculpas pelos nossos erros, pelas nossas falhas. É muito mais simples. E o perdão de Deus vem de imediato. E o interessante é que Deus nunca nos deixa do mesmo jeito que nós estávamos. Jesus não livrou esse ladrão da cruz. Jesus não simplesmente deu ordem aos anjos, vai lá e tira esse rapaz aí da cruz, porque ele reconheceu seus pecados. Não, o rapaz morreu. Se nós continuarmos o texto aí, nós vamos perceber que Jesus vai primeiro e depois eles têm as pernas, esses dois rapazes têm as pernas quebradas, para que o sangue descesse e não subisse de volta, não continuasse circulando. E eles morreram. Porque eles estavam amarrados, não igual a Jesus. Isso. Aí o que acontece? Nessa conversa, mas uma certeza nós temos, porque Jesus disse isso: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não passou por nenhum tipo de julgamento, ele não passou por nenhum tipo de espera, foi naquele mesmo dia. Isso demonstra para nós que o perdão de Deus é instantâneo, é imediato. E nos livra de todas as consequências dos nossos pecados. Amém? Amém. Boa aula, irmãs.